Os irmãos já pensaram o valor da reunião pública da Igreja de Cristo? Por exemplo, nós estamos nesse momento reunidos aqui para louvarmos juntos como igreja o nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, mas também para comungar, compartilhar nossa vida, as bênçãos, dar testemunho, contar as vitórias, contar também as dificuldades, animar-nos uns aos outros para continuarmos a caminhada. Nós somos chamados para seguir a Cristo e para, conforme o autor aos Hebreus diz, né? Nós estamos numa corrida cristã e temos uma nuvem de testemunhas diante de nós, nos incentivando a permanecer nessa chamada, nessa carreira cristã que é seguir a Cristo. Eu fico pensando, do ponto de vista espiritual, como é que o Espírito, como é que Deus se manifesta num grupo que se reúne em nome de Jesus, neste lugar, e em todos os lugares da terra, ou aqui de São Paulo, onde várias igrejas locais estão reunidas. A gente não consegue, irmãos, mensurar o valor da reunião pública, de que maneira o Espírito Santo se manifesta na igreja. O Espírito Santo está em nós porque nós o recebemos. Quando nós cremos em Jesus, nós somos batizados no Espírito, o recebemos como dom, vindo de Deus, mas ele se manifesta na igreja, porque a igreja, como corpo de Cristo, é o templo do Espírito Santo também. Há uma solidariedade, nós somos membros uns dos outros e compomos esse corpo que é o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, diz: a igreja que está em Corinto. E a palavra de Deus que nós vamos ler, poderíamos dizer, a igreja Batista Betel, que está sediada, ou que se reúne na rua Alfredo Pujol, número 242. O salmista, no Salmo 119, diz: Senhor, abre os meus olhos para que eu entenda, para que eu veja as maravilhas da tua lei, da tua palavra. E se o Senhor não abrir os nossos olhos, irmãos, de fato, nós não conseguiríamos ver as belezas que estão na palavra de Deus. E nós temos, nessas últimas mensagens, considerado aqui 1 Coríntios 13, o texto no qual Paulo fala sobre o caminho mais excelente, que é o caminho do amor, a prática do amor cristão. Nós vamos colocar em pé, nós vamos ler esse texto, mais uma vez, nós vamos ler o verso 7. Eu não sei quantos irmãos se lembram, no Cantor Cristão tem um hino que fala sobre o amor. Qual adorno desta vida? É o amor, é essa música que os irmãos estão ouvindo. E essa música fala desse capítulo 13 de 1 aos Coríntios. Porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vamos repetir? O amor mais uma vez. Vamos ouvir essa melodia aí, uma Zenete.
Amém? Obrigado, irmã Zanete, pela música que fala sobre esse amor do qual temos falado já há algum tempo, né, pastor Fernando? Acho que é a 17ª, né? A 15ª. Esse texto de 1 Coríntios, irmãos, é um novo estilo de vida. A ideia é a seguinte: o apóstolo Paulo está dizendo: Coríntios, a vida que vocês estão levando como cristãos não é a que deveriam manifestar. A que vocês deveriam manifestar é a que eu vou mostrar para vocês, e é o capítulo 13. O amor tudo crê. O verso 7, irmãos, tem 4 verbos. O amor tudo sofre, crê, espera, suporta. A palavra que caracteriza os 4 verbos é a palavra tudo, que literalmente significa todas as coisas. Amor, tudo sofre, ou todas as coisas sofrem, todas as coisas crê, todas as coisas espera, todas as coisas suporta. Ou uma outra tradução: o amor sempre sofre, o amor sempre crê, o amor sempre espera, o amor sempre suporta. O comentarista Gordon Fee diz que essa parte aqui do capítulo, do verso 7, a primeira expressão, tudo sofre, está ligada com a 4ª expressão, tudo suporta. E a segunda e a terceira se combinam, se conectam. Então, a primeira com a última, tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O tudo sofre, o tudo suporta nas circunstâncias presentes. E o tudo crê e o tudo espera, um olhar para o futuro. Jonathan Edwards, quando comenta esse texto, ele diz que o apóstolo Paulo repete a tríade fé, amor e esperança, ou amor, fé e esperança. No verso 13 ele vai dizer sobre isso: permanecem a fé, a esperança e o amor. Em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo também vai falar sobre essa tríade, quando ele diz que nós fomos justificados pela fé, justificados por Deus pela fé, por meio de Cristo. E ele vai dizer que as tribulações forjam o caráter cristão, levando a ter esperança. E que essa esperança não se confunde, porque ela está guardada pelo amor de Deus que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, em Romanos 5, de 1 a 5, Paulo fala de fé, esperança e amor. E aqui no capítulo 13 ele fala de amor que age pela fé e que espera pela fé e que sofre pela fé. Nesta noite nós vamos considerar o termo, o amor, tudo crê. A palavra crer, meus irmãos, o verbo crer é o verbo grego pistel, que significa crer, confiar, depender. O substantivo é pistes, de pistel, é fé, confiança, entrega. E um outro correlato é o fiel, pistos, aquele que tem fidelidade, que é fidedigno. Aquele que é o crente, é o fiel. Quando Paulo escreve as cartas, algumas traduções diz, aos fiéis em Cristo. Então, só para contextualizar, esse
tudo crer está relacionado com a fé, com essa ação, essa fé ativa, com esse ato de crer, de confiar, e não somente de acreditar, mas também de dependência. Estudando o texto e procurando algumas informações para mim, para os irmãos, a conclusão que eu cheguei é que a maioria dos comentaristas entende que quando o apóstolo Paulo diz que o amor tudo sofre, ou tudo sofre, tudo crê, quer dizer que o amor crê sobre o melhor das pessoas, a respeito das boas atenções ou intenções das pessoas, e que o amor não desconfia delas. Eu achei estranho, porque pouco comentário se faz nesse texto de 1 Coríntios 13. Aliás, conversando com o pastor Fernando há alguns dias, chegamos à conclusão de que há muito tempo, poucas vezes eu ouvi uma série de sermões baseada em 1 Coríntios 13. E há um comentarista que diz o seguinte, que esse capítulo 13 de 1 Coríntios foi esquecido de tal maneira que ele ficou sem saltar, sem ser trazido para a superfície espiritual, entre aspas. Nós deixamos de considerar a questão o amor é paciente, é benigno, e o apóstolo Paulo, no versículo 7, termina a descrição do amor. Ele diz o que o amor é, o que o amor não é, e o que o amor faz. E aqui ele está dizendo o que o amor faz. O amor tudo crê. Então, essa ideia de que esse crer em tudo, crer nas pessoas, aceitar as pessoas, esperar o melhor das pessoas, entender que elas poderão, de uma forma ou de outra, agir de acordo com os propósitos de Deus, para mim, não seria a melhor das interpretações ou das considerações. Então, alguns acham que o amor tem a qualidade de estar sempre disposto a levar em conta as circunstâncias nas quais ele se encontra e a ver nas pessoas o melhor dessas pessoas. O problema é que o próprio Paulo, quando escreve aos Romanos, vai dizer que em nós não há nenhum bem, nenhum sequer. E não há ninguém que busque a Deus, nenhum sequer. Em outras palavras, do ponto de vista das Escrituras, o ser humano, por estar afastado de Deus, não consegue produzir nada de bom por si mesmo. Mas, pastor, e as pessoas que fazem isso, aquilo outro? Elas fazem motivadas por uma motivação errada, mas fazem por causa da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Mesmo os homens que não creem em Cristo, que não foram transformados pelo poder do Espírito Santo, e que praticam boas obras, e que agem em benefício dos homens da humanidade, que atuam assim, o fazem por conta da imagem e semelhança de Deus que está em cada um deles. Porque o ser humano não foi de todo, não está de todo no fundo do poço. Ele ainda carrega a imagem de Deus, embora essa imagem esteja chamuscada, essa imagem esteja riscada por conta do pecado. Mas somente aqueles que creem na graça de Cristo, que receberam o dom de Deus, é que podem fazer boas obras. Porque é o que o apóstolo Paulo escreve em Efésios. Nós somos criados para as boas obras. Nós fomos resgatados para fazer boas obras, as que são feitas em Cristo Jesus. Porque a motivação que leva o indivíduo a fazer isso é o amor de Deus derramado no seu coração. E ele não busca fazer isso para obter de Deus alguma coisa, porque ele já tem.
ele faz isso porque no seu coração o amor de Deus faz com que ele alcance outras pessoas. Uma outra ideia é de que o amor tudo crê está relacionado à disposição em aceitar ou ver o melhor das pessoas. É mais ou menos o que eu disse antes, mas só para completar. O autor que eu citei, Gordon Fee, entende diferente. Ele diz o seguinte, aspas, Paulo não quer dizer que o amor acredita no melhor das pessoas, ou no melhor de todas as coisas e de todas as pessoas, mas que o amor nunca deixa de confiar em Deus e, portanto, deixa a justiça nas mãos de Deus. O amor não é crédulo. Ele não acredita em tudo. Não há uma crença em todas as pessoas. Ele não é simplista. Mesmo porque quem ama avalia. Não se a pessoa merece ou não merece, mas avalia o comportamento, conduta, posturas, e as aceita ou não. Então, Paulo não quer dizer que o amor acredita no melhor de todas as coisas e de todas as pessoas. Não. O amor tudo crê significa que o amor nunca deixa de confiar em Deus. E, portanto, deixa a justiça nas mãos de Deus. O que significa dizer que quando o amor demonstra a sua fé ou atua, age pela fé, o faz no sentido de reconhecer que é Deus em quem ele deve confiar. Isso significa dizer que Deus pode, quem ama, confia que Deus pode mudar a vida de uma pessoa, por pior que ela seja. Quem ama, crê que Deus tem poder e Ele fará isso segundo os seus propósitos em transformar a vida de uma família, de uma igreja, de uma sociedade. Em outras palavras, o amor tem como base o poder de Deus em realizar coisas, a soberania de Deus. Então, quem crê, quem ama, deixa a justiça nas mãos de Deus. Quando ele, que ama, é muitas vezes afrontado, ele deixa que Deus julgue, porque a justiça pertence a Deus. O amor tudo crê é contar com as promessas de Deus, os feitos de Deus e o coração de Deus. O amor crê, mostrando ao outro, até nas coisas mais desesperadas, a ajuda ilimitada e externa e interior de Deus. Em outras palavras, ele quer dizer o seguinte, esse autor, que quando o amor demonstra sua fé, ele crê nas promessas de Deus. Que Deus é capaz, diante de qualquer circunstância, agir de forma exterior, fora, mas também de forma interior, dentro do coração da pessoa, através do seu espírito, ou por meio do seu espírito. Nesse sentido, o amor não é somente achar que as pessoas, esperar tudo de bom das pessoas, ou melhor, porque nem sempre nós vamos ter esse melhor. Jonathan Edwards, quando escreve sobre isso, já falei, ele faz uma conexão, aí que um segundo ponto, entre essa virtude, entre fé, amor e esperança. Texto que nós falamos de Romanos 5, 1-5. Ele diz o seguinte, o exercício da fé e da esperança é provado pelo amor. O apóstolo não tem em vista crer ou esperar o melhor no tocante a nossos semelhantes. Ele está completando o que nós dissemos antes, segundo Gordon Fee. O amor não tem como alvo, não tem como objetivo crer ou esperar o melhor das pessoas com as quais nós convivemos.
mas tenha em vista as grandes graças do Evangelho, que tem Deus e Cristo por seu principal e imediato objeto. Em outras palavras, quando Paulo diz o amor tudo sofre, tudo crê, esse crer, esse descansar, esse confiar ou é conectar com a esperança e a fé. E é aí que o Jonathan Edwards chama a atenção da conexão que Paulo faz entre fé, amor e esperança. Ele diz: a fé promove o amor e o amor é mais eficaz ingrediente numa fé viva. Então, o pensamento de Jonathan Edwards é de que a fé se conecta com o amor se conecta com a fé com a esperança. E que o entendimento desse texto deve ser feito, a princípio, nesse padrão, nessa tríade, que o apóstolo Paulo chama aí de fé, esperança e amor, sendo o amor o mais importante deles. A fé promove o amor e o amor é mais eficaz ingrediente, numa fé viva. O amor amplia e promove a fé. A fé que gera a esperança, pois, é a fé que vê e confia na suficiência de Deus em outorgar bênçãos, e em sua fidelidade às suas promessas, de que Ele fará o que diz. Então, só para pensar um pouquinho mais, irmãos, o que Jonathan Edwards está dizendo é o seguinte, que a fé gera a esperança, pois a fé vê e confia na suficiência de Deus. E não na sua suficiência. Quem ama segundo Cristo amor, reconhece a sua insuficiência para viver a vida cristã, para vencer os pecados que lhes são particulares, para vencer o pecado que está no mundo, que está no coração de cada indivíduo, homem ou mulher. O apóstolo João, na primeira carta, no capítulo 5, diz que o que vence o mundo é a nossa fé em Cristo Jesus que vence o mundo que se coloca diante contra o Evangelho e contra aqueles que querem viver uma vida que agradam a Deus. Então, a fé gera uma esperança porque a fé vê e confia na suficiência de Deus. E aqui é muito importante dizer o seguinte, irmãos, fé não é somente acreditar. Eu não gosto muito dessa expressão acreditar, porque ela é muito simplista. Fé tem um sentido mais profundo. Eu creio. Significa afirmação, declaração profunda. Isso me faz lembrar quando o cego de nascença, curado por Jesus, questionado por Jesus, disse, quando Jesus, você crê no Filho de Deus? Senhor, quem é Ele para que eu creia? Eu que falo contigo eu creio, Senhor. Então não é eu acredito, eu creio, eu não somente creio com a razão, eu reconheço que o Senhor é o Cristo. E aqui em raciocinar, em considerar fatos, em considerar circunstância, o cego de nascença experimentou uma cura sobrenatural na vida física dele. Ele foi perseguido pelos fariseus, que duvidaram da sua cegueira de nascença. Mas agora, no último momento, ele se encontra com aquele que se revelou a ele. Crês tu no Filho de Deus? Quem é ele para que eu creia? Eu sou. Essa expressão de Jesus, eu sou, é uma expressão usada no Antigo Testamento que se refere a Deus, a Yahvé. E Jesus, em muitos momentos, usa essa expressão, eu sou, ego emi, eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. São as reivindicações que Jesus fez durante sua vida conosco. Então,
o cego de nascença diz: eu creio, Senhor, que Tu és o Filho de Deus. E naquele momento, ele recebe a vida eterna e passa a ter a sua vida transformada. Na nossa experiência cristã, nós precisamos entender que fé não é somente um ponto de partida, mas é a continuidade e é o ponto de chegada. Porque nós cremos num primeiro momento, continuamos crendo e precisamos continuar crendo, dependendo, confiando e tendo certeza daquilo que Deus vai realizar. Mas, como tudo isso começou na experiência dos crentes de Corinto, meus irmãos? É interessante, aqui eu quero levar os irmãos uma reflexão, a reflexão sobre o seu primeiro encontro com Jesus. Quando foi o dia que você disse: sim, Senhor, eu creio, recebo-te como meu único e suficiente Senhor e Salvador? O apóstolo Paulo, pense um pouquinho e lembre desse momento, daquele momento que já faz algum tempo, para alguns, para mim, por exemplo, faz muito tempo, mas para alguns não tanto tempo. Mas é interessante lembrar essa primeira experiência, primeiro encontro com Jesus. No capítulo 1, o apóstolo Paulo diz o seguinte: como que os crentes de Corinto experimentaram essa primeira fé, e por que Paulo vai falar de que o amor crê em tudo, que o amor crê em tudo, que o amor exerce fé, confiança, uma confiança em Deus, para todas as coisas. No capítulo 1, o apóstolo Paulo diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Os crentes de Corinto receberam a graça de Deus pregada pelo apóstolo durante 1 ano e meio lá na cidade de Corinto. E ele, ao escrever a primeira carta, a segunda, ele vai dizer: aos santos que estão em Corinto, graça e paz, porque a graça de Deus foi recebida por vocês. Em qual momento? No momento em que Paulo pregou a palavra, pregou o evangelho lá em Corinto, muitos daqueles, talvez não os que estavam ali naquele momento da leitura da carta, mas muitos ouviram a pregação e creram no evangelho. Receberam a graça de Deus, fé salvadora, fé evangélica. O amor tudo crê, porque no momento da existência do indivíduo, ele recebeu o dom da graça de Deus, e recebeu a graça de Deus, e é isso que Paulo reconhece nos coríntios, nos crentes. Vocês receberam a graça de Deus, dada em Jesus Cristo. Ele também diz que os crentes de Corinto não somente receberam a graça de Deus, mas foram chamados à comunhão. Verso 9, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Eu já disse aos irmãos algumas vezes que a palavra chamado é aquela que Deus chama alguém do mundo, da sua vida perdida, e traz para perto de si por meio de Jesus. É o ouvir o chamado. Qual é o meu chamado? O Dr. Russell Shedd, quando escreve sobre esse chamado, sobre o chamado, não é um chamado para um ministério específico, mas é o chamado para fazer parte do reino de Deus. É para receber a graça salvadora de Jesus Cristo, graça imerecida. Então Paulo diz: vocês receberam a graça de Deus, mas não somente isso, vocês receberam a comunhão, vocês foram chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Que privilégio, meus irmãos, cada um de nós ter sido chamado para participar da graça e recebê-la
como favor imerecido, mas também para a comunhão de Jesus Cristo. Isso implica no fato de que, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós nos unimos a Ele. E Ele se une a nós pelo seu Espírito. Então é pela fé. O amor cristão é um amor que crê, que tem fé em Jesus, porque ele participa da comunhão de Jesus. Então vejam que o retrato do cristão que Paulo pintou aqui é um retrato diferente daquele com o qual estamos acostumados a ver. Talvez na nossa vida, na minha própria vida, na sua própria vida, e muito especialmente na vida daquele que nunca ouviu ou nunca foi tocado pelo Espírito Santo. Participar da comunhão do seu filho. Mas também receberam, essa fé que eles receberam estava apoiada no poder de Deus. Capítulo 2, versos 4 a 5, o apóstolo vai dizer o seguinte: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Pregação em demonstração do Espírito e de poder. Isso significa, irmãos, que nós cremos em Jesus, porque a palavra que nos foi pregada, e na experiência dos coríntios, foi uma palavra pregada no Espírito Santo. Foi uma palavra pregada com poder do Espírito Santo, e não com a sabedoria dos homens. E o apóstolo Paulo explica o motivo pelo qual, quando ele esteve em Corinto, fez de tudo para que fosse instrumento de Deus para a pregação, para que a fé dos coríntios não se baseasse em sabedoria, conhecimento humanos, mas no poder de Deus. De modo que, trazendo para nós hoje, a nossa fé baseia-se não em uma doutrina bem elaborada. A nossa fé não se baseia em pensamentos elaborados, em teses filosóficas, antropológicas, sociológicas. A nossa fé se baseia no poder de Deus, dinamis. Dinamis é o poder, é a dinamite, é o poder de Deus. E não é sem razão que em Romanos capítulo 1, verso 16 a 18, se não me engano, o apóstolo Paulo, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. É o poder de Deus. Então, a fé que os coríntios têm está baseada, apoiada no poder de Deus. E mesmo ainda, no capítulo 2, versos 12 a 16, o apóstolo vai dizer: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. E ele vai dizer depois que nós temos a mente de Cristo. Interessante, irmãos, que nós, hoje, nós temos o Espírito Santo. Eu ia fazer uma pergunta, não vou fazer. O Espírito Santo nos foi dado. Ele habita em nós. É o Espírito que opera em nós o querer e o efetuar a obra de Deus e o querer viver uma vida que agrade a Deus. O Espírito Santo nos estimula a abandonar pecados. O Espírito Santo revela pecados ocultos que estão dentro do nosso coração. O Espírito Santo revela as mazelas que estão dentro de nós. Mas, por outro lado, o Espírito Santo nos exorta, nos consola, nos impulsiona
a viver uma vida de alegria plena, porque Ele produz alegria em nosso coração. Então, os crentes de Corinto, que deveriam agir conforme o amor de Cristo, o amor cristão, eles tinham a sua fé, receberam o poder do Espírito Santo, e por essa razão, eles deveriam se comportar como crentes espirituais. No capítulo 3, o apóstolo vai dizer: eu não vos pude escrever como a espirituais, pneumáticos, mas eu vos escrevi como a carnais, sarkikos, porque vocês ainda não cresceram. Então, receber o Espírito Santo e ter o Espírito Santo na nossa vida, meus irmãos, é nos tornarmos espirituais. Só que essa espiritualidade não é uma espiritualidade caracterizada pela religiosidade, não. Não é caracterizada por uma vida certinha, mas uma vida dirigida pelo Espírito Santo. E os crentes de Corinto tiveram essa experiência. E mais uma, no capítulo desse mesmo texto, ele vai dizer: lavados e santificados, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas no capítulo 2 ainda, verso 13, mas com as que o Espírito Santo ensina. O Espírito Santo ensina o crente a entender a palavra de Deus, a Escritura. Então, se você não entende a Escritura, você deve pedir ao Espírito que ilumine a sua mente, para abrir a mente, para que você compreenda a verdade. Não dependa somente da pregação do púlpito. Fortaleça o seu coração com a palavra de Deus, porque estamos vivendo dias difíceis e eles vão se tornar mais difíceis. Como disse o pastor Fernando, acho que foi ele: guarde no seu coração a palavra de Deus, porque haverá momento em que não se poderá mais abrir a palavra e ler, a não ser na sua casa. Mas o Espírito Santo nos ensina. E nós não precisamos ficar perguntando para isso, aquele. Algumas coisas, sim. Mas, de modo geral, nós devemos buscar o ensino do Espírito. E o apóstolo continua, só para adiantar um pouquinho. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós temos a mente de Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo, meus irmãos, aqui é uma questão de homem natural, homem espiritual. Mas o que eu quero aplicar para mim e para os irmãos é que, na nossa experiência cristã, nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. E quando o apóstolo Paulo enfatiza que o amor tudo crê, é que o amor tudo confia em Jesus, confia na ação do Espírito Santo para levá-lo a viver uma vida de santidade, porque é esse o objetivo de Deus. Mas também o Espírito Santo nos ajuda a pregar o Evangelho, a dar testemunho. Jesus disse: vocês não se preocupem com o que vão falar ou deixar de falar quando forem questionados pela sua fé, porque o Espírito Santo há de ensiná-los. Então, no momento em que você estiver com seu colega de trabalho, de escola, vizinho, há uma necessidade de darmos testemunho da nossa fé. Chegou o momento, meus irmãos, de deixarmos de sermos 007. Precisamos nos revelar ao mundo. E aos poucos o Espírito Santo vai nos ajudando, dando-nos uma oportunidade aqui e acolá. Porque há necessidade nesse tempo presente, de testemunhos vivos. Então, a fé, a confiança que temos no Senhor Jesus Cristo, a fé que nos leva
a viver uma vida de certeza, porque a fé não é um pulo no escuro, muito pelo contrário. A fé usa a razão. Nós conhecemos Cristo, porque sabemos quem Ele é, o que Ele fez por nós. Por isso nós nos reunimos em nome dEle, para adorá-lo, para servi-lo, porque Ele é Deus, é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Jesus é o nosso comandante. Ele nos guia por meio do seu Espírito. Então, há uma necessidade de darmos testemunho. Quando o pastor Fernando convoca-nos para orarmos por alguém que nós gostaríamos que estivesse aqui, ele também deve, no seu pensamento, entender, e deve ter, no seu pensamento, talvez não expressou isso, mas a ideia de orar por alguém é um passo, e o segundo passo é estar com esse alguém, é procurar esse alguém, é ter contato com esse alguém e dar testemunho para esse alguém. Ele não virá aqui sem atitudes, sem passos que nós devemos dar para que essa pessoa ouça o Evangelho e para que o Espírito Santo convença-o do pecado, da justiça e do juízo. A intercessão por incrédulos é importante. É importante porque nós não sabemos quem vai ser salvo, só Deus sabe. Então não importa que estirpe de pessoa é a pessoa com quem nós convivemos, ou com quem nós vamos, ou a quem vamos testemunhar. O que importa é que ela pode ser a pior pessoa do ponto de vista da avaliação humana, mas quando a graça de Deus a alcança, a transformação. E a transformação é de dentro para fora, e não de fora para dentro. Nunca me esqueço de uma ilustração de que os candidatos, havia duas pessoas dizendo o seguinte: se vocês me elegerem, ou fizerem isso, esse mendigo que está aqui será uma nova pessoa. Eu vou colocar ele em roupas novas, sapatos novos, vai ser uma nova, cortar os cabelos, vai ser tudo novo. E o outro disse: eu não vou fazer nada disso. Deus vai transformar ele de dentro para fora. E vai fazer dele um novo homem. É o homem interior. Essa obra do Espírito, irmãos. Mas nós somos os instrumentos do Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo, ele diz nesse texto aqui, capítulo 12, que pelo Espírito de Deus, os homens poderão compreender as coisas espirituais. E nós que temos o Espírito, temos o privilégio de conhecer as coisas espirituais. E aí entra uma questão importante, pastor Fernando, a questão da percepção espiritual. Nós precisamos ter percepção espiritual, irmãos. Sensibilidade. Há pessoas que são sensíveis. Por exemplo, quem é da área da música tem muita sensibilidade musical. Quem não é da área da música tem dificuldade. Mas nós precisamos, além das sensibilidades que nós temos em outras áreas, como crentes em Cristo, nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito, para que tenhamos sensibilidade espiritual, para entendermos quando o diabo está atacando, quando Satanás, através dos seus demônios, nos atacam, nos perseguem, quando uma pessoa é usada por um instrumento, como um instrumento de Satanás. Nós precisamos perceber na igreja, ter uma percepção espiritual para saber se o rumo que a igreja está tomando é o rumo delineado nos ensinos do Novo Testamento. Mas para isso há uma necessidade, há um esforço, que é de dobrar joelhos no chão, se alimentar da palavra
e nós estamos sendo repetitivos, o pastor Fernando, eu e muitos outros, não só para os irmãos, mas para mim mesmo. Nós precisamos dar tempo de qualidade para a oração, oração que clama diante de Deus. O pastor Hélio Schwartz Lima pregou certa vez sobre a vida de José. E na introdução sobre a vida de José, ele fala algumas coisas, que José é o tipo de Jesus. Ele fala dos sonhos de Deus a José. Os sonhos de Deus a José era a vida de José. Mas ele disse o seguinte, para resumir: as coisas acontecem primeiro no céu. As coisas, meus irmãos, acontecem primeiro no céu, depois na terra. Não é o contrário. Nós temos problemas, todos nós temos problemas, né? Lutas, aflições. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vejam, no mundo vocês têm e terão aflições. Essas aflições são aflições que abarcam todos os homens e mulheres. São as enfermidades, as dificuldades, as perseguições, tudo isso. Mas tem uma aflição que é do crente, que é a perseguição por sermos discípulos de Jesus. Vejam que Jesus disse: vocês terão, mas eu vou tirar de vocês essas aflições. Não, vocês terão aflições. Tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês poderão vencer as aflições. Então, essa era a experiência dos crentes de Corinto. Graça recebida, chamados à comunhão do Filho de Deus, fé apoiada no poder de Deus, receberam o Espírito Santo, foram santificados, fé salvadora. Demonstrada no relacionamento, no recebimento da mensagem da salvação e da conduta. Mas a fé não fica só aí, viu, irmãos? Esse é o começo, é o ponto de partida, porque nós temos uma vida cristã. Alguns de nós está genericamente falando, né? Pela idade, pelo tempo de vida cristã, nós estamos, eu, por exemplo, estou esperando o céu. Não, mas pastor, quer morrer? Não, não é isso. Nós temos, a esperança vem depois. O amor tudo espera. Mas não é esse o sermão de hoje, pastor. Mas a esperança, meus irmãos, de ver Cristo. Mas enquanto estamos neste mundo, porque a nossa vida é disponível, não é quem está doente que vai morrer. Não é quem tem 80, 90, 70 anos que vai morrer, não. Nós não sabemos. A morte vem para criança pequena, nenê, recém-nascido, para adolescente, para jovens, para adultos e para anciãos. A hora ninguém sabe, mas a vida de cada um de nós é disponível diante de Deus. O que significa dizer o seguinte: essa disponibilidade é uma expressão jurídica. É uma expressão jurídica que diz o seguinte: quando você tem bens, esses bens podem ser indisponibilizados pela justiça por conta de alguma dívida. Mas a nossa vida pertence a Deus, e nesse sentido, Deus tem o poder sobre nós. Então, no momento que Ele quiser, no momento da sua soberania, Ele pode disponibilizar da nossa vida neste mundo e nos levar para a eternidade. Em outras palavras, o tempo que nós temos é o de hoje. Amanhã é a expectativa. Nós temos a expectativa de estarmos vivos amanhã, de irmos trabalhar, de voltarmos do trabalho. Mas é uma expectativa que nós temos em Deus. Mas é só Deus que sabe todas as coisas. Então essa é a experiência dos crentes de Corinto. E aí, como é que essa fé se desenvolve ao longo do tempo? Aí eu estou terminando, porque o tempo aqui já bateu. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, diz: deixando de lado todo embaraço e pecado, prossigamos a nossa caminhada, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Vamos ver lá esse texto de Hebreus, para a gente poder terminar.
Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Cristo, meus irmãos, é o nosso modelo de fé e dependência. Ele é o autor e consumador da fé. Nós temos um modelo de fé, Jesus. Ele é o precursor, o pioneiro. Ele abriu o caminho, aquele que abre o caminho e segue à frente para superar barreiras. Mas não somente isso, ele é o consumador da fé. Não de nossa fé, mas da fé. Ele é o consumador da fé, autor e consumador da fé. E de que maneira Jesus é o nosso modelo de fé? Na medida em que ele aceitou a missão do Pai de ser enviado ao mundo para morrer na cruz em nosso lugar. E Jesus prova a sua fé na cruz do Calvário, onde ele, até o último minuto, se entrega ao Pai e executa a obra que o Pai havia determinado para ele. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. O meu desejo é agradar o meu Pai que está nos céus. Então, nesse sentido, a dependência de Jesus, a confiança de que ao aceitar a missão de ser enviado ao mundo pecador, a se tornar pecado em nosso lugar, ele se entregou ao Pai e com absoluta confiança e certeza executou a obra. Por isso ele diz lá na cruz, está consumado. Essa expressão, irmãos, está consumado, é uma expressão muito profunda das Escrituras. Jesus disse, acabou. O que era para ser feito, foi feito. Mas não é nesse momento que a gente vai falar sobre essa expressão, num outro momento. Mas essa expressão tem poder, é uma expressão muito profunda. Jesus consumou a salvação do ser humano, a salvação de todos nós, na sua maior amplitude. Jesus consumou a vida eterna para todos os homens e mulheres de forma plena e absoluta, de forma incomensurável. Ele fez isso. Na cruz está consumado. Então, Jesus suportou o sofrimento na cruz. E a prova foi mais intensa quando ele demonstrou, quando ele sofreu a humilhação dos homens. Então, que igreja nós queremos ser? Esse é o tema do sermão. Uma igreja cujo amor tudo crê. O amor tudo crê. O amor ativa a fé, e a fé ativa o amor. Então não é possível ter fé sem o amor, ou realizar obras sem o amor, porque os irmãos viram que no verso 1 o apóstolo Paulo diz, se eu tivesse a fé de tal maneira que eu fizesse um monte se transportar de um lugar para o outro, nada disso aconteceria. É diferente a fé do versículo 2 desse daqui. Então, a gente conclui da seguinte maneira, não é conclusão, é uma breve conclusão. Nós, irmãos, temos uma alegria imensa em crer em Jesus Cristo. Que alegria é crer em Cristo, em seu nome confiar. É o que diz o hino. Que a alegria do Senhor esteja com vocês, alegrai-vos no Senhor Jesus. Alegrai-vos nele, creiam nele. Então, fé evangélica foi o primeiro passo, mas a nossa fé tem que ser robusta.
O amor cristão, a pessoa que ama como Cristo amou, a pessoa que demonstra uma fé inabalável em Jesus Cristo. Porque ele conhece Jesus. Ele sabe que ele é o Mestre Todo-Poderoso. Ele tem comunhão com Cristo. Ele tem um conhecimento do Senhor. E aí ele usa da razão. Ele usa do raciocínio. Ele diz, Cristo fez assim e assim. Ele agiu dessa maneira. Ele está vivo. Ele está em mim. Eu sinto ele me tocar, como diz a música. E é pela fé, irmãos. Fé confiante. Fé que não duvida. Fé que vê o invisível. Se Deus disse que assim, assim será. Se Deus disse que vai fazer, Deus fará. Então precisamos exercitar nossa fé no dia a dia. Confiança. Essa confiança, para resumir, é entrega. É como uma criança se entrega aos cuidados do seu pai, da sua mãe. O crente em Jesus Cristo confia inquestionavelmente. Mas ele não só acredita, não só crê, ele se entrega e tem certeza do que Deus vai fazer. Porque ele conhece a supremacia de Deus, o poder de Deus, conhece o amor de Deus, a bondade de Deus, conhece a graça que nos trouxe do pecado para a luz, que nos alcançou, que se manifestou na nossa vida. E a graça de Deus nos basta, disse Deus ao apóstolo Paulo. Então, com esse espírito de alegria, porque os irmãos estão meio tristes, acho que é por causa do frio. A salvação, irmãos, é algo impressionante. É assim que diz o hino, incomparável amor de Deus. Precisamos crer nisso, experimentar isso. Ao sairmos daqui para as nossas casas, vamos sair com essa alegria. E eu termino dizendo o seguinte. Os irmãos, alguma vez, já teve aquele momento em que esteve naquele momento de experimentar o toque do Espírito Santo na sua vida? Quantos já tiveram esse momento? É impressionante quando a gente sente que o Espírito está falando e você começa a se alegrar internamente pelo que Deus é e não pelo que Deus faz, pela transcendência de Deus, pela supremacia de Deus, pelo poder de Deus, pela sua onipotência, pela sua santidade. Quando você sente aí, de repente, aquele momento foi só um instante. Aí parece que tudo volta ao normal. Não, deve ser o contrário, irmãos. A experiência do apóstolo Paulo era o contrário. Eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E o que quer dizer que nós podemos experimentar muito mais de Deus do que temos experimentado pela fé. O amor tudo confia, a tudo se entrega, a tudo no sentido de que a tudo que Deus diz na sua palavra, o amor se entrega. Que cada um de nós, ao ler as Escrituras, pense nesse privilégio que tem sido dado de sermos amados de Deus, de poder transmitir o amor de Deus às pessoas. E que o Espírito Santo nos ajude, irmãos, a ouvir essas mensagens, a que nós mudemos nossas atitudes erradas, mas que também que o Espírito Santo nos alegre com o seu consolo, com a sua alegria, com as suas consolações, para que sejamos pessoas alegres onde quer que estejamos. Pessoas que brilham no meio do viver divino. Amém? Então vamos orar, irmãos, silenciosamente. Vou pedir que a irmã pode tocar só aquela última. Eu vou orar primeiro, depois eles resolvem. E é que eu pedi, mas não está no script, viu, irmãos? Vamos orar.
Nós te louvamos, Senhor, nosso Deus e Pai, porque nos tem dado grande amor. E porque, como disse a tua palavra, o amor tudo sofre, tudo crê. Ó Deus, aumenta a nossa fé, fortalece a nossa fé, que teu Espírito nos ajude a confiar mais em ti, a crer numa entrega incondicional, uma entrega completa, para que tenhamos os frutos dessa fé produzindo em nós. Obrigado por essa oportunidade, estamos juntos como igreja de Cristo para louvar e bendizer o teu santo nome. Abençoa esta igreja, ó Deus, abençoa cada irmão. Aqueles que ainda não são crentes, ainda não são filhos de Deus, que o teu Espírito convença-os dos seus pecados e os leve ao arrependimento e à fé. Que eles possam receber Cristo em sua vida e ter sua vida transformada. E que nós outros possamos, na semana, procurar dar testemunho de que Jesus é o Senhor e o Salvador. Em nome de quem oramos e agradecemos. Amém.